Boa tarde, então, pessoal. Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, para quem estiver ouvindo a gente. É com muita alegria que a gente está dando início ao nosso primeiro podcast do EstudoCast. A gente teve alguns probleminhas técnicos nas últimas semanas, por isso que a gente não conseguiu dar início, né, nas gravações, mas hoje, pelo jeito, o Jitsu resolveu cooperar e tá tudo certinho. Eu vou começar me apresentando, falando um pouco sobre mim, quem eu sou, para vocês já ficarem um pouco a parte de quem eu sou. Meu nome é Edivan, eu sou estudante do curso de psicologia, eu tenho 23 anos e atualmente eu estou me direcionando para o quinto semestre do curso. Eu sou bolsista do projeto social Centro de Difusão e Defesa dos Direitos Humanos e eu estou muito feliz, de verdade, com tudo que está acontecendo no grupo, nossas conversas. Tá muito no início, mas eu já estou conseguindo aprender muita coisa. E eu espero que vocês que estão ouvindo e que também estão presentes aqui conosco hoje tenham esse mesmo sentimento e possam compartilhar todos os conhecimentos com a gente aqui. Eu sou a Júlia, eu tenho 20 anos, estou no terceiro semestre. Também sou bolsista, que nem o Ed, do projeto. Também estou muito feliz, muito contente, assim. Como ele comentou, nós estamos no início, né, tomando forma esse nosso projeto do EstudoCast, mas está sendo muito bom, está sendo muito proveitoso. Muito bom também conhecer outras pessoas do curso e poder, assim, fazer uma troca muito boa em relação aos conteúdos que a gente está propondo e aprendendo. Eu me chamo Gabriele, estou no terceiro semestre, acredito que a maioria, né, nós todos somos bem iniciantes, o Edivan que é um pouquinho mais avançado, né. Só um pouquinho. Estou no terceiro semestre, porém estou na universidade desde o início de 2019, então o certo seria estar no quinto semestre, mais ou menos, né, cursando o quinto. Porém, como eu iniciei com somente 2 cadeiras, então se for somar ali, estou no terceiro mesmo. Estou bem feliz de estar aqui, estou aprendendo bastante, estamos transferindo também esses aprendizados com o pessoal e acho que vamos gerar ótimos resultados aí, desenvolvimentos. Com certeza. Então, pessoal, meu nome é Caroline, eu comecei a estudar psico na pandemia, eu entrei na Fevale no modo à distância, e eu estou no segundo semestre, teoricamente, mas eu já sou formada em odontologia, eu tenho mestrado em neurociências, e descobri que eu estou no quinto semestre, descobri hoje, gente. Viu? Recebi um upgrade. Porque várias cadeiras são muito semelhantes, então eu consegui compensar, né? Fiz aproveitamento. Fiz aproveitamento, então eu tô assim agora oficialmente no fim do semestre. Aê, parabéns! Show! Parabéns! Obrigado, fui promovida. Verdade. Então, assim, é um curso que realmente, quando a gente tem a oportunidade de fazer um trabalho como a gente está fazendo agora, a gente aprende muito com a troca com os colegas, principalmente, porque é um aprendizado muito dinâmico, né? Eu acho que assim a gente aprende muito mais, não é uma aula expositiva onde cada um fala e os outros ouvem, todo mundo participa junto, aprende junto, lê o conteúdo, a gente troca ideias, a gente concorda, discorda, conversa. Então, acho que aí está a riqueza do nosso projeto. A ideia fixa é não que alguém saiba mais aqui, né? Eu acho que a ideia fixa é que todos estamos aprendendo em fase de desenvolvimento, né? Então, só estamos dispostos a ensinar, mas também a aprender, né? Acredito, com os colegas. Com certeza. E, bom, alguém mais quer se apresentar? Quem quiser, fica à vontade, gente. Bom, então,
vamos dar início ao nosso primeiro estudo cast. Hoje, um dia bem chuvoso, eu não sei aí onde vocês estão, mas hoje está chovendo bastante aqui em Novo Hamburgo, né, onde eu moro. E tá um clima bem bom para dormir, tá aquele friozinho gostoso para ficar dormindo, ou debaixo das cobertas, né, olhando filme, fazendo alguma coisa. E olha só, a gente tá aqui o quê? Tá aqui passando conhecimento para as pessoas, compartilhando conhecimento. E Então, adquirindo também. exatamente, principalmente adquirindo, né? A gente vai falar um pouco sobre o assunto, né? Vou tentar resumir, né? De forma bem resumida, o primeiro tema que a gente está trabalhando no grupo, que é a violência conjugal. E a gente vai ter um bate-papo aqui bem tranquilo em relação a isso, de pontos de conclusões que a gente chegou no decorrer dos estudos que a gente teve nos últimos dias. Então, quem for ficando à vontade pode falar, fiquem bem tranquilos. E é isso, quem quiser começar, alguém quer começar a falar? Sim. Acho que o primeiro ponto interessante para nossa reflexão é avaliar qual é o caráter histórico e transgeracional da violência dentro da família, né? Como Sim. esse modelo de violência familiar passa de geração para geração. Né? Então, quando a gente começa a pensar nisso, a gente tem que entender um pouquinho o histórico, né? O histórico de como essa violência é vista pela sociedade. Era um fenômeno que era muito naturalizado até a década de 80, mais ou menos, como a gente conversou bastante também sobre isso, né? Sim. E é só a partir dessa década de 80, principalmente com a força do movimento feminista, que a violência entre os cônjuges passou a ser vista como uma questão social também, né? Que não é... Sim. E se a gente for parar para pensar, década de 80 não é tão distante assim, né? Então... É bem próxima da gente, né? É bem recente, assim, se a gente for parar para pensar, né? E a gente fala que era naturalizado até a década de 80, mas hoje ainda não está tão desnaturalizado assim como deveria, né? Exato. Ainda existe uma certa visão de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Sim. Né? O que acontece em casa diz respeito à família, mas na verdade não, é uma questão que hoje a gente sabe que é uma questão social, então diz respeito a todos nós, né? Exatamente. E eu acho que o fato também da gente talvez presenciar esse tipo de violência e ficar isento nos torna coniventes com isso também, né? Então a gente não pode concordar com isso, né? Exato. Com certeza. Exato. Então, a gente conversou um pouquinho também sobre como essas relações são constituídas, né? Os marcadores de poder dentro das relações, sendo que um desses marcadores seria o gênero. E essa é uma reflexão interessante para se fazer também em uma sociedade atual que ainda é uma sociedade patriarcal, uma sociedade machista. O gênero masculino teria um poder maior sobre o gênero feminino dentro da relação conjugal. Né? Como nós vimos vários exemplos assim de relatos de caso, onde isso fica muito claro, né? Se manifesta bastante assim nos relacionamentos essa relação de poder baseado exclusivamente no gênero. Sim. Então, né, por isso que a violência conjugal acaba sendo um sinônimo para a violência de gênero, tanto pelo histórico, porque foi o movimento feminista um dos principais responsáveis por dar visibilidade para essa luta por igualdade nas relações, e também porque ainda hoje, né, dentro dessas relações, as mulheres são as mais atingidas pela violência física e sexual, principalmente, como os dados nos mostram. Como isso vem sendo algo naturalizado, né? Do homem, assim, ter um papel mais superior à mulher, por mais que essa luta seja contínua, é algo muito natural, realmente, assim, de o homem ter mais poder, né? Em todos os sentidos, inclusive. Então, porque seria diferente na relação, né?
E isso acaba influenciando em vários outros ambientes, né? Não é nem só no ambiente doméstico, vamos dizer assim, mas também no ambiente de trabalho, né? No ambiente, em vários ambientes, porque a mulher acaba sendo muito inferiorizada, né, em relação ao homem. E como é importante o teu destaque ali do início, Carol, referente ao histórico familiar, né? Claro, não quer dizer, né, que sempre serão mulheres ingênuas e isso. Dor aqui, aleatório. Mas então, voltando à minha fala, não quer dizer que sempre serão mulheres ingênuas, submissas, com questões financeiras um pouco dificultadas, mas tem essa questão muito forte do histórico familiar, né, que conta bastante ali, geralmente porque o pai era assim, né, daí encontrou alguém semelhante como parceiro, mas não determina, né, que sempre o perfil vai ser esse. Pode ser por mulheres bonitas, bem-sucedidas, então não tem um perfil exato, né, mas essa questão familiar conta muito. E como também a questão familiar não é só um espelho do que a gente vai usar como referência para o nosso parceiro, mas da referência que nós vamos ter para o outro, né? Porque, por exemplo, se eu vivo num ambiente na qual a linguagem, a forma de amar do pai, na visão da criança, é bater na mãe, talvez eu vá reproduzir isso na minha adolescência, na minha vida adulta. Transgeracional, né, Ju? Porque eu aprendi que meu pai ama minha mãe, mas ele batia nela. Então, eu também amo a minha esposa, mas eu também posso bater nela, entende? Porque eu aprendi que isso é amor. É um conflito de sentimento, né? A criança nesse ambiente familiar, ela percebe os pais que ela ama e a agressividade que ela vê que tem alguma coisa errada, mas não consegue, assim, entender, assimilar, não tem as ferramentas para isso ainda. E aí acaba repetindo aquele comportamento porque não aprendeu diferente. E a gente só consegue fazer o que a gente aprendeu. Né? Não tem como a gente agir de uma maneira diferente ou saber algo que a gente não aprendeu, que não foi ensinado. Acaba sendo, na verdade, assim, não existe essa visão de homem agressor e mulher vítima, que seria uma visão dualista, né? Mas sim uma relação bidirecional, com múltiplos fatores envolvidos. Então, o homem não pode também ser colocado num papel de agressor. Dentro da terapia dinâmica familiar que a gente está analisando, a gente tem que avaliar todo o contexto familiar, não somente também o papel individual, né? Assim, pré-determinar os papéis de cada um dentro da relação. Sim. É interessante deixar em evidência também aqui que a violência nem sempre vai ser algo visível, né? Claro, a doméstica ali, a violência física, tu até pode ver, mas ainda assim existe a violência psicológica, né? Que a pessoa é ameaçada, sofre por constrangimento, passa humilhação, é manipulada pelo parceiro. Então, até chegar em pontos assim de isolamento, né? Da pessoa não querer mais sair de casa. Ou até perseguição pelo parceiro, insultos na frente dos outros. Então, nem sempre isso fica visível, né? E de como a mulher também entra nesse papel, né? De que esse abuso psicológico, a mulher tem domina, assim, de certa forma, né? Porque muitas vezes não parte para agressão física, né? Mas as manipulações. Uma manipulação, né? Essa. Me fugiu a palavra. A gente viu nos estudos, né, Ju, que a maioria dos casos de violência contra os homens praticados pelas mulheres são essas violências psicológicas. É o principal tipo, né? Não é violência física, violência sexual como as mulheres, né? É a violência psicológica mesmo.
E acontece muito, né? Muito, muito, muito mesmo. Mas é mais difícil de perceber, né? E eu acho que, de certa forma, até o homem, por não ter tanto esse autoconhecimento, não consegue perceber quando a mulher tá abusando psicologicamente dele. Porque ele não procura, assim, esse desenvolvimento pessoal, sabe? Uhum. E como o Ed falou, ele fica com vergonha muitas vezes de falar que tá sofrendo alguma violência psicológica, porque o papel dele é ser forte, é ser. Ele não pode, Macho alfa. sabe, fazer um tipo de violência contra ele. E pode virar até piada, né? Se ele vai compartilhar ali com os parceiros dele. Tô sofrendo abuso psicológico. Pá, mas vão cair na gargalhada, né? Uhum. Então tem todo um preconceito. E até ele chegar nessa conclusão, né, de que ele tá sofrendo um abuso psicológico. Porque às vezes a gente vem dessa cultura que o homem chama a mulher de louca, né? Ela era louca. Mas o que é ser louca, né? Ela, de fato, era uma pessoa, assim, perturbada, digamos, ou ela utilizava de armas psicológicas para conduzir a situação a favor dela? Boa fala, Júlia. Isso Exato. aí mesmo, eles querem resumir tudo como louca. Mas o que é louca, né? Defina louca. Exatamente. Em relação, vocês estavam falando sobre o homem, né, ter essa dificuldade de falar dos sentimentos, isso aí também eu acredito que é muito transgeracional, isso também, às vezes o pai, né, a figura paterna, né, ser a figura mais firme, que normalmente o filho não vê chorando. Por exemplo, assim, eu vou falar uma coisa mais pessoal minha agora, né? Pouquíssimos momentos eu vi meu pai chorando na minha vida, não sei vocês, assim, mas pouquíssimas vezes eu vi meu pai chorando. A minha mãe, que era a pessoa mais sentimental, que a gente pedia colo, assim, e o meu pai sempre foi aquela figura mais, assim, que a gente tinha um pouco mais de medo, né? Então, essa figura mais... não sei Gerar a palavra. autoridade dentro Exato, exato. Então, ele sempre daí passa isso para os filhos também, entendeu? De ter vergonha de expressar seus sentimentos, de falar sobre o que está sentindo, de se abrir. Por isso que é importante, né, sempre que possível, os homens terem essa prática de também se reunir para falar mais sobre os seus sentimentos também, sabe? Se poder se abrir, se sentirem confortáveis em relação a isso também, e começar a quebrar um pouco essa cultura de que o homem não pode chorar, que o homem não pode mostrar fragilidade, porque eu acho que a gente tem que abrir o nosso coração para a gente conseguir curar algumas coisas dentro de nós, né? Uhum. Os homens têm que aprender que eles podem falar, né? Eles podem ter sentimentos. Exato. Mudar toda uma cultura mesmo que ensinou isso, não sei há quantas gerações, né, gente? E esse ensinamento tá aí meio fixado na cabeça das pessoas, né? Quanto mais para trás a gente olha, mais a gente vê o quanto isso é forte. Por exemplo, o teu pai, o teu avô, o teu bisavô, quanto mais para trás for, nossa, mais assim, na veia isso tá, sabe? E o sofrimento que isso causa para a pessoa, né, que tem que praticamente se anular emocionalmente, porque ela não pode ter sentimentos, expressar sentimentos, ela não pode, mas ela tem, né? É um ser humano. E a depressão futura que isso pode causar, né? Com certeza, gente. Deixa eu passar aqui pro... Aqui. Bom, vamos falar um pouco de intervenção, então, Carol. Sim. Então, quando a gente avalia todo esse cenário, a gente começa a pensar quais as formas de intervenção. O que a gente pode fazer para quebrar esse ciclo, né? Para tentar desconstruir um pouco essa trajetória, essa história que não é boa para ninguém no relacionamento, né? Não tem assim um papel específico de vítima ou de agressor, mas todo mundo acaba sofrendo junto. Então, como fazer uma intervenção para que isso acabe? Para desnaturalizar esse fenômeno, para que ele não continue perpetuando. Então, o que os estudos nos mostram? Que desfazendo essa pedagogia da violência, que utiliza esses métodos desde a criação das crianças, que são os métodos coercitivos,
que são os métodos violentos, né? Por exemplo, é só um tapinha na criança, ele mereceu, já ensinando a criança que ela merece apanhar quando faz alguma coisa errada, sendo que ninguém merece apanhar por Ou motivo usar da violência, justificar a violência como um ato de proteção também, né? Isso, que causa uma confusão maior ainda, né? Te bato porque te amo. Se não te amasse, não te Exato. batia. Imagina a confusão na cabeça de uma criança em desenvolvimento, ouvindo uma coisa dessas, né? Nossa. Imagina, né? Então, o amor é associado à violência. Então, quando ama, pode bater, merece apanhar, sabe? Então, assim, se a gente conseguir fazer modelos interventivos desde as escolas para romper esse ciclo em algum momento, né? Ensinar as crianças a reconhecer essa violência, porque elas não reconhecem. Então, identificar, e não, isso aqui é um ato violento, isso aqui não é normal, né? De uma maneira lúdica, didática, né? Mas ensinar isso, a reconhecer a violência e a fazer diferente, ensinar o respeito. Sim, com certeza. A gente também é muito uma questão de práticas, né? Da gente ter esse cuidado de não reproduzir também certas falas dentro de casa, né? Para não naturalizar isso, né? Porque se a gente naturaliza isso, por exemplo, assim, olhando para uma questão do pai, mãe, filho, né? Às vezes tá ali numa conversa, né, cotidiana, e acaba soltando alguma frase muito preconceituosa, vamos dizer assim. E o filho vê aquilo e acha, ok, não, meu pai tá falando, então, ok. E chega na escola e reproduz essa frase para os coleguinhas, entendeu? É muito difícil, entendeu? Então, eu acredito pro professor, né, pro profissional da educação quebrar isso dentro da escola, porque é algo que vem já da casa. Então, ter essa prática de tentar não reproduzir essas falas, de ter cuidado com a forma que a gente, às vezes, acaba expressando nossos sentimentos, nossa opinião, para não fortalecer esse tipo de prática, né? Identificar quando acontece alguma piada, assim, que é ofensiva, né, que não tem graça nenhuma, na verdade, e identificar o porquê aquilo não deve ser dito, né, de uma maneira muito explicativa, não punitiva, né, porque a gente aprende muito também pela família, pelas piadas que as famílias acham engraçadas, porque tem coisas que não tem realmente graça nenhuma, né, são piadas violentas. Exatamente. E parece inofensivo, porque tá todo mundo rindo. Meu pai achou engraçado, minha mãe achou engraçado, meu tio achou engraçado. Então, a criança repete. Né? Então, assim, em algum momento... E eu acho que também fazer a nossa parte, isso, na verdade, é um trabalho diário, se a gente for parar para pensar, né? É um trabalho diário de estar na roda dos amigos e não compactuar com essa piada, e talvez não, obviamente, de uma maneira grosseira para não intimidar a pessoa, porque isso também não é uma maneira de ensinar, né? Mas talvez assim que se tiver a oportunidade de comentar e também não rir disso para demonstrar o desconforto, né? Porque a partir do momento que alguém na roda percebe o desconforto de outra pessoa, talvez até se sinta um pouco, digamos, com o pé atrás para continuar, né? Então, tudo depende do entorno. Então, conforme a gente vai demonstrando desconforto com aquela piada, demonstrando que talvez não é tão legal assim, que nem todo mundo está achando engraçado, isso auxilia as pessoas a terem mais aquela noção na hora de falar, porque realmente dependendo das piadas, das situações, é uma coisa tão enraizada que as pessoas acabam por não ver maldade mesmo. Exato, uma coisa muito cultural, né? Exatamente, né? Aquelas piadinhas, e isso não só nessa questão da violência conjugal, mas num âmbito geral, para tudo da vida, né? Sempre tem aquela piada, aquela questão assim. Então, a gente, se eu não acho engraçado, se vai contra os meus princípios, né? O que eu julgo correto, porque eu vou rir, né? Para agradar e para continuar dando, no caso, mais palco para algo que não é certo. Exatamente. Exatamente. É isso que a gente vê, que a família é um agente socializador básico, o primeiro que a criança tem contato.
né? Então, nesses casos, ela acaba sendo uma escola de violência, onde os filhos acabam aprendendo que essas condutas agressivas representam um método eficaz para controlar as outras pessoas. Então, se eles aprendem isso desde cedo, isso fica consolidado. Tem que ser feito justamente esse exercício que a gente está comentando de desconstrução total desse aprendizado, né? Exatamente. Bom, gurias, eu acho que a gente conseguiu passar um pouco, né, do que a gente estudou nesses últimos dias, né? Claro, de uma forma bem resumida, né? Eu acho que esse é um assunto muito importante, né? Tem muita coisa para ser dita, né? Mas Bem como, exato, como a nossa ideia inicial é ser um pouco mais breve, digamos assim, a gente deu uma boa resumida no assunto, né? Eu não sei se alguém quer fazer mais algum comentário, quer falar alguma coisa, algum sentimento, expressar algum sentimento aqui em relação ao assunto, fiquem à vontade, viu? Eu queria dizer que eu tô bem orgulhosa do nosso Sim, podcast. Acho que foi muito show. sim, como a gente falou no início, né, todos nós somos estudantes de psicologia, a gente tá principalmente aprendendo aqui, então ninguém tá vindo aqui querer ensinar ninguém ou apontar erros e acertos, não, a gente tá aqui para passar conhecimentos que a gente adquiriu, né, com esses encontros que a gente está Uma tendo. troca, né? Uma troca, exato, é uma troca. A gente quer que seja uma troca bem saudável, né, para ambos os lados, né, para quem está ouvindo, para quem está. Claro que a gente queria que quem for ouvir pudesse participar também, né, o nosso sonho, que quanto mais pessoas no grupo participando, melhor, né, gurias? A gente queria Com muito. certeza. E Enriquece que muito a discussão. exato, que esse podcast atinja várias pessoas, né? A nossa ideia inicial, assim. E é o que eu falei, a gente está aqui para aprender, principalmente, né, como estudantes também. A gente tem muito orgulho, né, como a Júlia falou, desse projeto que a gente está montando com muito amor e carinho para vocês. Então, assim, gente, não, o pessoal que está ouvindo, não julguem a gente se a gente gaguejar, não julguem a gente se a gente falar alguma coisa errada, se a gente acabar se expressando mal em alguma coisa, a gente está aqui para aprender também. Então, é isso, gurias, esse é o sentimento que eu tô agora, de gratidão por vocês aqui. Ju, Carol, querem falar alguma coisa? É isso, eu acho, né? Sentimento de orgulho por ter conseguido, né? A gente estava bem nervoso para esse primeiro podcast, de como a gente ia conduzir, como ia ser. Sim, Eu acho que foi bem legal. Passamos um pouquinho do tempo, mas exato. muito produtivo. Mas quando o assunto é bom, a gente nem vê, né? A gente só Nem segue. passar. Muito bom. Só Eu acho que foi segue muito enriquecedor, assim. A troca, demais. os debates, foi bem light, assim, que é a nossa proposta, ser algo mais leve, algo mais realmente de boa, né? É. E como E ele falou, a gente está aprendendo, né? Todo mundo junto. Então, e vamos esse primeiro podcast foi mais para vocês conhecerem a gente, também já ficarem já ficarem um pouco integrados em relação ao primeiro assunto que a gente estudou. E principalmente para conhecer a gente, para saber um pouco de nós, de quem são essas vozes que vocês estão ouvindo, né? Então, é isso, gente. Gratidão por hoje. É o primeiro de alguns que virão por aí, né, meninas? A gente tem alguns outros temas para conversar ainda. Ficando cada vez melhores. Exato, a gente é o primeiro, como é que é? É o nosso filho, né, que tá nascendo agora, então a gente vai cuidar dele, vai, né, vai dar todo amor e carinho para ele ser um filho bem legal. Então é isso. A gente também vai ficar mais à vontade, né? Assim como as Exato. outras participantes também, nós vamos nos habituar entre nós, quem somos, que Isso. vamos começar a ter mais liberdade para a gente se abrir, assim, né? Exatamente. Bem tranquilo e legal. Porque Aí. todos os participantes se conheceram também nesse modelo online, né? Exato. Muito bem lembrado, Carol. A gente está nesse modelo remoto, né? Então, a gente está criando um vínculo de forma remota, que isso é muito difícil, gente. É um desafio para nós também, né?
Porque se não fosse em tempo de pandemia, a gente estaria todo mundo numa rodinha, sei lá, dividindo lanche, né? Dividindo chimarrão um do lado do outro. Então, mas infelizmente, né? A gente não pode, inclusive, quero reforçar aqui para todo mundo: usem máscara, usem álcool em gel, né? Não saem de casa, exatamente, fiquem em casa, ouçam nosso podcast. Olha que maravilha, viu? Vocês vão ter um podcast para ouvir durante a pandemia. Isso não é muito bom? Então, fiquem em casa, gente, que vai dar tudo certo. As pessoas já estão começando a serem vacinadas. Logo menos vai estar todo mundo vacinado. Eu me vacinei sábado, estou muito feliz. Então, eu me vacinei, coisa boa, estou muito feliz. Isso, exato. Estou me sentindo muito mais seguro agora, gente. É muito importante, né, a gente reforçar esses protocolos, porque não acabou a pandemia, gente. Então não dá para aglomerar, não dá para ficar, né, gente, fazendo essas saidinhas aí. Vamos sempre lembrar que a gente está numa pandemia ainda. E é isso. Acho que eu deixei meu recado. É isso aí. Isso aí. Então tá, pessoal. Obrigado por todo mundo que ficou aqui até o final. E até breve, até o próximo podcast. Beijo para vocês que estão ouvindo. Gente, até mais. Até mais. Até mais.